Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Player Solo. E hoje nós vamos conhecer os 10 demônios mais fortes do anime Kimetsu no Yaiba, isso ranqueados do mais fraco para o mais forte. Então é isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. E vamos começar esse vídeo com o 10º demônio mais forte e temos o Enmu. E como era de se esperar, os 12 Kizuki de Muzan estariam em peso nessa lista, e abrimos ela com o único demônio Lua inferior a figurar por aqui. O Enmu é um demônio que foi inclusive um dos principais vilões do filme Demon Slayer Mugen Train. E ele ganhou uma dose extra de sangue do Muzan, o que amplificou bastante seu potencial de combate. E com a sua arte demoníaca de sangue, ele consegue pôr os seus inimigos para dormir, e então os persegue em seus sonhos, onde eles estão mais vulneráveis, e assim se torna mais poderoso e perigoso. E a dimensão do seu poder e o perigo que ele representa pode ser observado justamente no filme que foi lançado, uma vez que o Lua Inferior 1 tinha o plano de sequestrar todo um trem e simplesmente devorar cada um de seus passageiros, o que não só representaria uma tragédia por si só, mas também seria uma tragédia futura, visto que ele ficaria ainda mais poderoso por consumir tantos humanos e poderia representar um caos gigantesco no futuro. E como se isso não fosse suficiente, os inimigos de Enmu foram Tanjiro, Nezuko, Inosuke Zenitsu e até mesmo o próprio Hashira das Chamas, Kyojuro Rengoku. E apesar de ter tido sua cabeça cortada e o seu plano destruído, o Enmu foi o demônio mais poderoso que já havia aparecido até aquele momento e deu um grande trabalho para ser derrotado pelos Demon Slayers. E agora vamos com o nosso nono lugar e temos o Kaigaku. E abrimos agora a lista de luas superiores de Muzan, com ele que é justamente o 6º último colocado no ranking de luas superiores. E a princípio pode-se pensar que ele não represente lá grandes ameaças por não possuir um ranking tão alto, no entanto o potencial e a capacidade de Kaigaku eram absurdos, e ele poderia tranquilamente vir a se tornar simplesmente um dos demônios mais poderosos que já existiu. Kaigaku, quando estava vivo como um humano, era o rival de Zenitsu, e ele foi treinado por Jigoro e adquiriu a habilidade da respiração do trovão, e recebeu um treino para que no futuro ele viesse a se tornar um poderoso Hashira, o que de fato poderia acontecer, porém graças à sua fome de poder e sua covardia, ele se tornou um demônio e teve muitos seus poderes aumentados. E as suas qualidades físicas foram completamente aumentadas pelo simples fato de ter se tornado um demônio, até outras questões como o fato de que Kaigaku ter ganhado uma regeneração que é comum de demônios, e no caso sua arte demoníaca de sangue que permite que ele gere e manipule eletricidade, o que somado com a sua respiração no trovão se torna uma arma realmente perigosa. E apesar de Kaigaku ter morrido cedo e ser o mais fraco dos luas superiores, podemos literalmente supor que se ele tivesse vivido por mais alguns anos, ele teria se tornado um top 3 demônios do Muzan. E agora vamos com o 8º lugar e temos o Gyotaro e Daki. E Gyotaro e Daki são oficialmente os dois grandes antagonistas exibidos na segunda temporada de Demon Slayer. Isso logo após o arco do trem infinito, e são de fato os demônios que ficam na posição de lua superior número 6. E ao contrário da maioria nesse caso, com os dois ficando na mesma posição. E os dois eram irmãos antes de virarem demônios e viviam numa parte muito pobre de casta muito baixa, isso no distrito do entretenimento, mas especificamente onde ficavam prostitutas que não serviam mais para trabalho. E com o tempo os dois cresceram e a Daki se tornou uma prostituta também, mas após uma confusão com o samurai, os irmãos se envolveram numa briga, e isso acabou deixando a Daki à beira da morte, sendo que eles foram salvos pelo demônio Doma, que transformou eles em demônios. E após isso eles se tornaram absurdamente fortes e sua parceria fizeram deles bastante perigosos. E isso foi levando eles a subirem de rank entre os demônios até chegar à posição de lua superior número 6. E juntos Gyotaro e Daki, de forma impressionante, já mataram mais de 20 Hashiras ao longo da história, e foram elogiados e reconhecidos pela sua força pelo próprio Muzan, que é o rei dos demônios. E só isso serviria para deixar mais que provado quão fortes eles são, mas suas habilidades também fazem jus a isso. Eles possuem a capacidade de manipular a sua própria carne, podendo deixar partes do seu corpo bastante afiadas e usarem como armas, sendo que Gyotaro tem a capacidade de poder manipular o seu próprio sangue, podendo solidificá-los para assim criar barreiras e agulhas capazes de perfurar seus inimigos, além de ter ainda a capacidade de fazer o seu sangue se tornar bastante venenoso, sendo algo muito mortal. E nem mesmo uma Hashira de alto nível como Tengen Uzui foi capaz de enfrentar os demônios sem sair praticamente à beira da morte. E agora vamos com o nosso 7º lugar e temos o Gyoko. E Gyoko é o Lua Superior 5 e também um dos demônios mais bizarros que existem na obra. Ele possui bocas no lugar dos olhos e seu olho fica no lugar da boca, além de ser completamente branco e possui diversos pequenos membros ao longo do corpo. Mas não só por isso que Gyoko está nessa lista, pois obviamente ele é bastante poderoso. Ele é um demônio que possui capacidade de usar técnicas utilizando seus jarros de porcelana, e podem ser criados por todo o local onde ele está de diversas formas e tamanhos. E Gyoko, além de ser muito forte e poderoso, também é bastante arrogante e egocêntrico, o que faz que ele tenha um forte temperamento e se torne muito agressivo quando é contrariado. E isso acaba por sua vez representando um perigo ainda maior para quem irá enfrentá-lo graças à sua instabilidade.
Com seus jarros, Gyoko demonstrou poder prender seus oponentes neles, e mais impressionante ainda, a capacidade de se teleportar entre os vasos. Isso faz que ele compense o fato de não possuir pernas em seu corpo, e ainda utilizando isso para se mover de forma bastante veloz com o mínimo de esforço. Além da clara capacidade de desviar de diversos golpes com uma facilidade incrível, como foi mostrado em sua luta contra o Hashira da Névoa, Muichiro Tokito. Mais uma posição, e agora vamos para o nosso sexto lugar e temos o Hantengo. E ele é o Lua Superior 4 e é extremamente perigoso. Quando era um humano, o Hantengo acreditava que não era culpado pelos crimes que ele cometia, como se fosse uma espécie de personalidade diferente, e isso acabou virando sua arte demoníaca de sangue quando ele se tornou um demônio baseado em emoções humanas. Com ela, o Hantengo tem a capacidade de criar clones a partir de seus membros decapitados, gerando aparentemente sempre 2 clones a partir de si mesmo. E por esse motivo ele acaba se tornando um dos oponentes mais difíceis de ser enfrentado, já que simplesmente o oponente acaba ficando em clara desvantagem se chegar ao ponto de derrotar o Hantengo uma vez. O que significa que ele precisa derrotar o Lua Superior 4 e seus clones várias vezes, até que finalmente encontre o corpo real de Hantengo e acabe com ele de uma vez por todas. E agora vamos para o nosso quinto lugar e temos o Akaza. E o Akaza pode ser descrito como o quarto demônio mais poderoso que existe, uma vez que ele é um dos 12 Kizuki, ficando no rank 3 dos Luas Superiores. E ele é também um dos mais conhecidos demônios dos fãs de Demon Slayer, muito pelo fato dele ter sido responsável por ter matado Kyojuro Rengoku durante o arco do Trem Infinito. E a sua arte demoníaca de sangue é chamada de Hakaizatsu, que é baseado no estilo Soryu, que é um estilo de combate de artes marciais que a Akaza adquiriu quando era um humano, e é baseado em gerar ondas de choque que se exibe na cor azul quando golpeia um oponente. E com isso a Akaza foi capaz de defletir até mesmo o movimento de espada de seus inimigos, e isso com certa tranquilidade com as suas mãos nuas, mostrando não ser nenhum esforço para ele. E além de tudo isso, o Akaza tem uma força física descomunal, uma agilidade, velocidade e resistência muito acima de demônios comuns, e possui a percepção extrasensorial capaz de notar movimentos mínimos sem dificuldade nenhuma. Mais um, e agora temos nosso quarto demônio mais poderoso e temos o Doma. E o Doma, aos 20 anos de idade, conheceu o Muzan, que transformou ele em um demônio, e assim, pouco a pouco, ele foi subindo de hierarquia até se tornar a Lua Superior de número 2. E o Doma é um real psicopata, bastante sádico e seria um sentimento, ao ponto de não ligar nem mesmo para a morte dos seus pais, além de ser líder de uma seita, e usar de seu carisma desse fator para devorar mais e mais humanos. E só por aí dá pra se imaginar que ele é absurdamente poderoso, e o fato de ser um sádico maníaco, e isso só piora as coisas, visto que ele usa seu poder em prol de seus desejos. E uma das habilidades do Doma é a capacidade de absorver os corpos humanos somente pelo toque, não precisando devorá-los, sendo uma alternativa mais rápida, e foi isso que ele fez com a Hashira Shinobu Kocho, por exemplo. E a sua arte demoníaca de sangue é baseada na manipulação e criação do gelo, podendo, por exemplo, criar um ar tão gelado que seu alguém respirava entre os seus pulmões congelados. Além de poder criar estruturas de gelo, como por exemplo, mini-domas crianças, que tem basicamente o seu mesmo poder. E é claro, uma estátua gigantesca de gelo que é sua principal técnica. E o Doma é tão poderoso que até mesmo a Akaza, que é um dos personagens mais fortes da obra, diz que não possui a menor chance de combate contra o Doma e que seria derrotado com toda certeza, o que só prova o quão forte é o Lua Superior número 2. E agora finalmente chegando no nosso pódio e vamos para o nosso terceiro lugar e temos o Kokushibo. Kokushibo é o segundo demônio mais poderoso da obra e o mais forte entre os Luas Superiores de Muzan. E ele era um humano muito poderoso que lutava contra o mal antes de ser transformado. E ele é também irmão do Yorichi, o criador da respiração do sol, porém não possui a mesma força e habilidade que ele, e não foi capaz de aprender essa respiração, e assim acabou desenvolvendo por conta própria a respiração da lua, que é antagonista em relação à respiração do sol e é dito como a segunda mais poderosa de todas. E entre suas proezas, ele foi capaz de enfrentar o Gyomei, o Sanemi, Muichiro e o Genji de uma vez só, mesmo com Hashira estando despertado a sua marca, e ele assim quase saiu vitorioso do combate. E o Lua Superior 1 também carrega sua marca de caçador de quando era um humano, e ele conseguiu aprimorar muito esse poder e anular as consequências de usá-lo. E tudo isso somado ao fato de Kokushibo ser um demônio extremamente velho, fez que ele adquirisse várias habilidades ao longo do tempo, desenvolvendo sua respiração da lua mesmo na forma de demônio. Além de aumentar absurdamente sua força, velocidade, agilidade e percepção, além de ter adquirido inteligência e sabedoria completamente fora da realidade também. E além de tudo isso, vale dizer que ele tem acesso ao mundo invisível, podendo ver até mesmo os músculos e o fluxo sanguíneo de seus oponentes, além de aprimorar bastante seus atributos físicos também. E uma das coisas que faz de Kokushibo tão perigoso é a sua vontade extrema de superar o seu irmão, o que faz dele imparável ao ponto de ter uma transformação monstruosa, que gerou vários apêndices em suas costas, e foi dito que golpeá-lo nesse estado era a mesma coisa que fazer nada, pois naquele ponto ele está absolutamente poderoso, se tornando um ser único em Demon Slayer. Seguindo com o nosso segundo lugar, e temos o Muzan.
E o Muzan, o mais poderoso demônio de todos. E era mais do que certo que ele estaria nessa lista, afinal ele é o rei dos demônios e é bastante poderoso. E ele foi o primeiro da sua espécie e progenitor de todos os outros demônios que existem, além de ser capaz de controlar todos os demônios que já têm ingerido seu sangue, havendo pouquíssimas exceções durante a história. E o Muzan se tornou um demônio há mais de 1000 anos atrás quando queria curar a sua doença terminal. E só pelo tempo que está vivo, já seria suficiente para que Muzan ficasse absurdamente poderoso, graças às suas experiências, batalhas e etc. E obviamente, ele é mais forte que os 12 Kizu que ele criou, mas não somente isso, ele é absurdamente mais poderoso do que qualquer demônio que existe em Demon Slayer. E o Muzan foi capaz de enfrentar 5 Hashiras, além de Tanjiro, Inosuke, Zenitsu e Kanao todos ao mesmo tempo. E mesmo após receber um remédio que deixava ele mais velho e lento gradualmente, ele foi capaz de derrotar tranquilamente todos os Demon Slayers e ainda dominar o Tanjiro, mesmo com esse dominando a respiração do som em sua potência máxima. E a sua velocidade e força física são simplesmente sem comparação, e aliás a sua capacidade de manipular o seu corpo se tornam realmente perigosas, uma vez que Muzan pode transformar os seus membros em chicotes, aumentando drasticamente seus atributos, além de poder ainda moldar livremente a carne de seu corpo e controlar o seu sangue, além de poder realocar os seus membros e até mesmo seus órgãos como bem entender. E como já era de se esperar, o Muzan é absurdamente poderoso e possui todos os motivos para isso, visto que ele é dito como o rei dos demônios. E para finalizarmos esse vídeo, vamos com o demônio mais poderoso de todos, o Tanjiro Demônio. Isso que Kushibo e Muzan não estão na primeira posição, quem poderia estar? Simplesmente o demônio perfeito que é ninguém mais ninguém menos que o próprio Tanjiro. E o Tanjiro, o protagonista de Demon Slayer, teve uma evolução absurda desde sua primeira aparição. Por ser da família Kamado, o Tanjiro nasceu com habilidades inerentes nele, que precisavam apenas ser moldadas e trabalhadas por ele para que ele se tornasse o mais forte Parashin vivo de todos. E dentre as habilidades do Tanjiro está sua inteligência bastante absurda, que faz com que ele seja capaz de analisar o combate e o campo de batalha e suas condições, e assim tomar as melhores decisões possíveis numa fração de segundo. E isso se intensifica ainda mais quando ele ativa sua marca de caçador e tem acesso ao mundo invisível. E com isso ele é capaz de enxergar os músculos e até mesmo o fluxo sanguíneo de seu oponente, e faz uso disso para descobrir quando e aonde seu inimigo vai atacar, podendo assim evitar e contra-atacar o golpe de seu oponente. E além disso, o Tanjiro demonstrou ter uma resistência descomunal, que é alta até mesmo para os padrões de um Hashira, tudo isso sendo um humano comum. E inicialmente o Tanjiro havia aprendido a respiração da água, que é dito como a mais fácil dentre todas as respirações básicas para ser dominada. E mais tarde em sua luta contra o Rui, o Tanjiro desperta o Hinokami Kagura, um estilo de respiração que seu pai havia lhe ensinado, que mais tarde foi descoberto como a respiração do sol. E com o tempo, o Tanjiro conseguiu desenvolver o seu corpo e combinar a sua técnica para suportá-la por mais tempo, até o momento onde ele foi capaz de lutar de igual para igual com o rei dos demônios, Muzan, ao ponto do próprio Muzan ver no Tanjiro flash do rosto do Yoruichi, tamanho era o seu poder. E com tudo isso, é de se supor que o Tanjiro seja mesmo um dos personagens mais fortes da obra, mas em certo momento ele teve seu corpo dominado pelo próprio Muzan, virando um demônio por pouco tempo e aí sim atingindo um nível de poder simplesmente descomunal, se tornando literalmente o sonho do Muzan, que era um demônio perfeito, que no caso tinha os poderes do Muzan, também não era afetado pelo sol e de quebra de respiração do sol. E galera, antes de a gente terminar esse vídeo, eu queria citar como extra que também é Nezuko Demônio. Como a gente sabe, ela foi transformada em demônio pelo próprio Muzan, e nesse caso ela recebeu uma quantidade considerável de sangue do rei dos demônios, e isso automaticamente transformou ela em um demônio muito poderoso. Porém a Nezuko quebrou o controle do Muzan sobre ela, e a partir daí ela se tornou uma espécie de demônio perfeito. Uma vez que a Nezuko se tornou imune ao sol, e ela também não precisava comer humanos para se tornar mais forte, apenas dormindo ela conseguia recuperar a sua energia. E ainda assim a Nezuko foi capaz de amassar a Daki na porrada que é uma lua superior 6 do Muzan. Então imagine se a Nezuko treinasse e também comesse humanos para ficar mais forte. Ela poderia literalmente vir a se tornar um dos principais demônios do Muzan, até mesmo chegando ao top 1. E agora eu quero saber de vocês, se a Nezuko aceitasse seu lado demônio, ela iria ou não se tornar uma lua superior de Muzan? Comenta aí. E é isso galera, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que tenham gostado. E se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e também compartilhar esse vídeo, beleza? As nossas redes sociais estão aqui na descrição, segue a gente lá que dá uma moral absurda também. E é isso, muito obrigado, vocês são os melhores e valeu!